Boa tarde. Hoje é domingo 26 de julho de 2020. Comemoramos a Santa Paraskeva. E o tema de hoje é um tema que nós iniciamos porque não adianta nós falarmos pedaços do Evangelho explicando coisas sobre a nossa doutrina e nós não começamos para todos vocês saber do início das coisas, do início de uma verdadeira análise dos fatos históricos que surgiram no mundo e depois o relacionamento do ser humano com Deus, promessa de Deus mandar o Messias e com que maneira a pessoa Jesus apareceu na nossa vida e por que nesta época e não antes ou depois de nós. Com que finalidade? Que objetivo da nossa existência? Porque estaremos vivendo neste mundo. Onde nós chegamos, que fazemos e por onde nós vamos. Cada um das outras religiões tem o seu, a sua versão. Mas nós, começando desde o início da existência do mundo, vamos ver em várias outras palestras, mensagens, a bondade de Deus, o relacionamento do homem com Deus e as demais coisas que são as verdades relatadas dentro da Sagrada Escritura. Vamos fazer algumas comparações com outras mensagens que apareceram na vida humana e do tempo que o ser humano ocupa esta terra. Por isso, fazendo o início de estes temas que são importantes, vamos mexer com história eclesiástica, com direito canônico, vamos mexer com santa tradição e fatos e atos históricos, porque ninguém pode negar, porque ninguém pode mudar as verdades, a verdade, porque a verdade é uma e não pode ser duas. Em primeiro lugar, vamos escutar a palavra de Deus que nos relata como surgiu o mundo terrestre nós. Padre Aurélio, quero que o Senhor leia o capítulo Gênesis, capítulo 1, até o capítulo 3. Criação do mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: exista a luz. E a luz existiu. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e chamou a luz e as trevas, a luz dia e as trevas noite, e fez-se tarde e manhã, primeiro dia. Disse também Deus: faça-se o firmamento no meio das águas, e separe umas águas das outras águas. E fez Deus o firmamento,
e separou as águas que estavam sobre o firmamento daquelas que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou ao firmamento céu, e fez-se tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus: as águas que estão debaixo do céu ajuntem-se num só lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. E Deus chamou ao elemento árido terra, e ao conjunto das águas chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse: produza a terra erva verde, e que dê semente, e as árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nelas mesmas, para se reproduzirem sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu erva verde, e que dá semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, e cada uma das quais tem semente segundo a sua espécie. E viu Deus que isto era bom, e fez-se tarde e manhã, terceiro dia. Disse também Deus: sejam feitos luzeiros no firmamento do céu, e separem o dia da noite, e sirvam para sinais, e para distinguir os tempos, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu, e alumiem a terra. E assim se fez. E Deus fez 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior que presidisse ao dia, e ao luzeiro menor que presidisse à noite, e as estrelas. E colocou-as no firmamento do céu, para luzirem sobre a terra, e presidirem ao dia e à noite, e separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E fez-se tarde e manhã, quarto dia. Disse também Deus: produzam as águas répteis animados e viventes, e aves que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes peixes, e todos os animais que têm vida e movimento, os quais foram produzidos pelas águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom, e os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves se multipliquem sobre a terra. E fez-se tarde e manhã, quinto dia. Criação do homem. Disse também Deus: produz a terra animais viventes segundo a sua espécie, animais domésticos e répteis, e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos, e todos os répteis da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E por fim disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e presida aos peixes do mar, e às aves do céu, e aos animais selváticos, e a toda a terra, e a todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus, e criou-os varão e fêmea. E Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos dei todas as ervas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que encerram em si mesmas a semente do seu gênero, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que se move sobre a terra, em que há alma vivente, para que tenham que comer. E assim se fez. E Deus viu todas as coisas que tinha feito, e eram muito boas.
E fez-se tarde de manhã, sexto dia. Repouso divino. Assim foram acabados o céu e a terra, e todos os seus ornatos. E Deus acabou no sétimo dia a obra que tinha feito, e descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele tinha cessado de toda a sua obra que tinha criado e feito. Tal foi a origem do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez o céu e a terra, e toda a planta do campo antes que nascesse na terra, e toda a erva da campina antes que germinasse. Porque o Senhor Deus não tinha ainda feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas da terra saía uma fonte que regava todas as superfícies da terra. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou no seu rosto um sopro de vida, e o homem tornou-se alma vivente. O homem no paraíso terrestre. Ora, o Senhor Deus tinha plantado desde o princípio um paraíso de delícias, no qual pôs o homem que tinha formado. E o Senhor Deus tinha produzido da terra toda a casta de árvores formosas à vista e de frutos doces para comer, e as árvores da vida no meio do paraíso e a árvore da ciência do bem e do mal. Deste lugar de delícia saía um rio para regar o paraíso, o qual dali se divide em 4 braços. O nome do primeiro é Fisson, e é aquele que semeia todo o país de Evilat, onde se encontra o ouro. E o ouro deste país é ótimo. Ali também se acha o bdélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Guion. Este é aquele que torneia toda a terra de Etiópia. O nome, porém, do terceiro rio é Tigre, que corre para a banda dos assírios. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou-o no paraíso de delícias, para que o cultivasse e guardasse. E deu-lhe este preceito, dizendo: come de todas as árvores do paraíso, mas não comas o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque em qualquer dia em que comeres dele, morrerás indubitavelmente. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe um adjutório semelhante a ele. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais terrestres e todas as aves do céu, levou-os diante de Adão para este ver como os havia de chamar. E todo o nome que Adão pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. E Adão pôs nomes convenientes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais selváticos, mas não se achava para Adão um adjutório semelhante a ele. Formação da mulher e instituição do matrimônio. Mandou, pois, o Senhor Deus um profundo sono a Adão, e enquanto ele estava dormindo, tirou uma das suas costelas e pôs carne no lugar dela. E da costela que tinha tirado de Adão, formou o Senhor Deus uma mulher, e a levou a Adão. E Adão disse: eis aqui agora o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará Virago, porque do varão foi tomada. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Ora, um e outro, isto é, Adão e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Tentação de Adão e Eva. Mas a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra que o Senhor Deus fizera. E ela disse à mulher: por que vos mandou Deus que não comesseis de toda a árvore do paraíso? Respondeu-lhe a mulher: nós comemos do fruto das árvores que estão no paraíso, mas do fruto da árvore
que está no meio do paraíso, Deus os mandou que não comêssemos e nem a tocássemos, não suceda que morramos. Porém a serpente disse à mulher: vós de nenhum modo morrereis, mas Deus sabe que em qualquer dia que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. O pecado original. Viu, pois, a mulher que o fruto da árvore era bom para comer, e formoso aos olhos, e de aspecto agradável, e tirou do fruto dela e comeu, e deu a seu marido, que também comeu. E os olhos de ambos se abriram, e tendo conhecido que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cinturas. O encontro com Deus. E tendo ouvido a voz do Senhor Deus, que passeava pelo paraíso à hora da brisa, depois do meio-dia, Adão e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do paraíso. E o Senhor Deus chamou por Adão e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no meio do paraíso e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Disse-lhe Deus: mas quem te fez conhecer que estavas nu, senão o ter comido da árvore de que eu te tinha ordenado que não comesseis? Adão disse: a mulher que me deste por companheira deu-me do fruto da árvore e comi. E o Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isto? Ela respondeu: a serpente enganou-me e comi. Maldição da serpente. E o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais e bestas da terra. Andarás de rastros sobre o teu peito, e comerás terra todos os dias da tua vida. Porém, inimizades entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Castigo da pena. Disse também a mulher: multiplicarei os seus trabalhos, e especialmente os de parto. Darás à luz com dor os filhos, e estarás sob o poder do marido, e ele te dominará. E disse a Adão: por que deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que eu te tinha ordenado que não comesses? A terra será maldita por tua causa. Tirarás dela o sustento com trabalhos penosos todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que volte à terra de que foste tomado, porque tu és pó, e em pó te hás de tornar. E Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque permanece a mãe de todos os viventes. Adão e Eva expulsos do paraíso. Fez também o Senhor Deus a Adão e a sua mulher umas túnicas de peles e os vestiu. E disse: eis que Adão se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, pois, expulsemo-lo do paraíso, para que não suceda que ele estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. E o Senhor Deus lançou fora do paraíso de delícias para que cultivasse a terra de que tinha sido tomado. E expulsou Adão e pôs diante do paraíso de delícias querubins brandindo uma espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Esta é da Bíblia, do Antigo Testamento, Gênesis, um dos livros da Pentateucos, que estamos relatando a criação do mundo
o pecado, a libertinagem do homem, o desaforo que trouxe para a espécie, o Adão e a Eva, as desculpas, que fazia enganado pelo outro, pelo serpente, enfim, que todos nós sabemos. Estas ícones, estes relatos são verdades, são metáforas também, tem verdades escondidas atrás e que nós, durante este período de palestras, nós vamos analisar. Do início, o mundo existe, o Simba, o cosmos, existe. Não poderia ser feito por acaso. Nenhuma obra pode ser feita por acaso, pelas circunstâncias, sem ser bem planejada e sem ser com leis que, durante a existência, trabalha com as leis da natureza, das leis que estão sobre nós. A primeira lei que Deus colocou ao ser humano era não conhecer o fruto, não comer no fruto. Então, não tem conhecimento do mal. Porque a partir do momento que você tem conhecimento, você é livre-arbítrio, tem livre-arbítrio, e você está se inclinado para o mal. A natureza do ser humano, por isso, desobedeceu a ordem de Deus. E por esta desobediência, nós sabemos, entrou a morte. Em outras palestras vamos analisar cientificamente como poderia ser as células para que o homem, com esta espécie de carne, pode ser vivendo eternamente. O assunto de hoje é que os cientistas consideram a criação do mundo, da Terra, em 6 períodos. E a Bíblia fala 6 também períodos. O 7º período, que vários falam em 7 dias o mundo foi criado, errado, porque, como diz a Bíblia, Deus completou e descansou. O que significa Deus descansou? Deus não tem necessidade de descanso, mas é um antropomorfismo para que nós entendamos que precisamos de um descanso, desfrutando tudo que Deus deu para nós. E como Ele sempre é um exemplo, nós temos que seguir a ordem e o exemplo de Deus. Fiz nós como semelhança de Ele, carromios-se que caticona, com as virtudes de Ele. Temos então um pouco das virtudes de Deus e dos animais e das outras coisas da criação do mundo. Ele falou e fez. Pelo ser humano, Ele pegou do barro. Então, Ele fez a palavra piissome, Ele fez, que significa que tem uma especial atenção em cima de nós e um especial carinho do Criador do mundo. Para os ateus, eu tenho que falar que é impossível, nunca pode ser feitas frases em uma caixa, todas colocadas, milhões de frases, e joga do alto, e quando eles descem embaixo, eles fazem uma frase poética. Não podem as frases soltas, misturadas em um caixote, jogadas no alto, quando eles descem,
fazer uma literatura onde precisa lógica, sentimento, conhecimento. Assim o mundo não é criado com nenhuma maneira para todos aqueles que aceitam Deus. Tem que começar pelo início, tem que fazer reconhecer o que a Santa Bíblia fala da Gênesis. E é uma explicação muito científica, que todos os verdadeiros cientistas concordam, porque como ele criou a luz e a escuridão, como ele criou o dia, a tarde, a noite, como ele criou a água em cima e a água embaixo, como ele começa a falar que nós começamos a vida pelos mares, pela água, tudo cientificamente é comprovado, com outras imagens, com outra aparência, mas afinal de contas, todos concordam, teólogos, filósofos, cientistas. Agora, neste ponto, nenhuma pessoa discute e nenhuma pessoa contraria. Deus criou o mundo com as ordens que ele colocou. Em grego se chama nomos, lei, que é a lei de Deus, ninguém pode quebrar. Agora, por que neste mundo entrou a morte e por que entrou a desentendimento com Deus? Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso pecado, por causa da nossa libertinagem. Deus nos criou para desfrutar o que Ele colocou a favor de nós. Nós fizemos sujo trabalho e por isso estamos pagando este pecado que nós fizemos levantamos a cabeça, a voz contra Deus. Agora, em seguida, o ser humano está expulso desta belíssima vida, está expulso deste paraíso, desta convivência tranquila, alegre com Deus. E por isso pelegrou todos os anos, todos os séculos, está pelegrando, transformando-se e aprendendo pelo pecado, pelos erros, para que o ser humano pode, afinal, reconhecer o valor que tem Deus na vida dele e reconhecer o mensageiro, porque Deus bondoso nos não deixou sozinhos, nos não abandonou, nós pecamos e Ele, como Todo-Poderoso, encontrou uma maneira para que nós podemos ser salvos por esta tristeza que nos coloca o dessentimento com Deus, a distância pela presença de Deus. E essa promessa Deus cumpriu. Esta promessa cumpriu na época que era oportuna. Porque a pergunta é: por que Cristo não chegou antes no mundo e não chegou depois de nós, em outras gerações futuras, mas chegou no momento oportuno, onde, seguinte o historiador Tácitos fala que o mundo estava em plena decadência. O mundo era em péssima situação. Igualdade, prostituição, baixo nível das pessoas desceram em um nível muito baixo.
e por outro lado, o mundo conhecido era unido por um império, o Império Romano, por uma língua, a língua grega. Era muito mais fácil espalhar a mensagem de Cristo espalhado por todo o mundo, porque o mundo era unido, plena decadência o mundo todo. Gregos, palestinos, egípcios, romanos e os demais. E plena desunião civil, união militar, união imperial, mas em pleno desespero todos. Chegou então, como disse o Tácitos, Cristo em um momento que o mundo, lamentavelmente, ele era em plena decadência. Esta situação que Deus deu Cristo por meio de uma nação, como era prometida desde o início do Abraão, era prometida a chegada de Cristo por meio do povo de Israel. Queridos irmãos, esta promessa de Cristo aconteceu no tempo zero, comentando a partir do nascimento de Cristo a nova era. Passaram até o nascimento de Cristo até agora 21 séculos. E neste ponto vou encerrar a minha palestra, encerrar a minha mensagem, porque é muito claro que Deus criou o mundo, Deus deu as ordens, Deus deu as leis por onde o mundo vai circular. E nós, queridos irmãos, temos que entender agora, a partir do nascimento de Cristo, todo este mistério da salvação. Com esta maneira, vamos aprender todo, pouco a pouco, degrau por degrau, todo que acontece na nossa redondeza e que acontece adentro de nós, e que ligação podemos ter, e que solução, e que salvação podemos ter por meio de Cristo. Se nós não analisarmos, vamos errar do caminho. Cada um vai falar sobre uma coisa que não tem nada a ver com a verdade. O que nós falamos, o que nós vamos falar, não é o nosso pensamento, mas tiramos exatamente, tintim por tintim, pela Sagrada Escritura, pelo histórico acontecimento do cristianismo. Que Deus nos abençoe.